Passo a palavra agora a Vânia, doutora Vânia de Fátima Plaça Nunes. Ela é diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Bom dia a todos. Eu cumprimento toda a mesa através do cumprimento ao senador Cristóvão Buarque. Na verdade, eu vou talvez passar um pouquinho de tempo, porque a informação que eu tive que a gente teria de 15 a 20 minutos, então eu peço mil desculpas se isso acontecer. Bom, eu gostaria primeiro de dizer a todos que o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ele é uma ONG, criada em 2000 na cidade de São Paulo, que congrega mais de 100 entidades de proteção animal e ambiental em 19 estados brasileiros. Há 15 anos, nós atuamos na disseminação do respeito, da proteção e defesa dos animais, lutamos para construir uma nova sociedade onde a compaixão pela vida seja um valor nacional compartilhado por todos os brasileiros. Temos ONGs afiliadas que provêm cuidados diretos para milhares de animais que são vítimas de abuso, abandono e do tráfico de animais silvestres. Em suas ações para a defesa e a proteção dos animais, atua em parceria de forma integrada, agilizando e promovendo com maior solidez a implantação das ações necessárias para alcançar seus objetivos. Então, aqui é só um exemplo, de algumas entidades que são afiliadas ao Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal pelo país. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, ele trabalha com programas e campanhas, e entre essas campanhas, ele trabalha com a campanha Sem Crueldade, que, na verdade, fala exatamente de um dos temas, é exatamente esse que nós estamos aqui discutindo hoje, que é o fim dos testes com animais para produtos cosméticos. Então, nós temos parcerias, e uma dessas parcerias é com a Humane Society, que, na verdade, desenvolve todo esse trabalho há bastante tempo e com muita qualidade pelo país. Bom, não é a primeira vez que nós temos a honra de estar aqui com vocês em Brasília, e nós temos um hábito já de algumas visitas à Frente Parlamentar Ambientalista aqui em Brasília. Bom, falando sobre o tema, testes de cosméticos em animais, essa aqui é uma imagem do início do ano passado, do dia 21 de janeiro, quando nós, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, estivemos junto ao governador do Estado de São Paulo, pedindo a sanção da lei no Estado de São Paulo, que foi feita graças a esse movimento feito pela sociedade. Se vocês olharem ali no fundo, no sofá, tem uma caixa, aquilo eram milhares de assinaturas que foram colhidas de pessoas da sociedade apoiando que fosse feita a sanção do projeto de lei. Bom, falando um pouquinho sobre testes toxicológicos em animais, eu gostaria que todos vissem que nós estamos falando sobre essa situação. Animais que, na verdade, são utilizados dessa forma. Nós não devemos esquecer que os animais são seres sencientes, já reconhecidos pela União Europeia desde o Tratado de Amsterdã, em 1997. E que, recentemente, no Reino Unido, mais de 20 dos maiores neurocientistas do mundo que desenvolveram muitas linhas de pesquisa, mostrando a capacidade de senciência e, mais do que isso, de consciência em diferentes graus dos animais, se reuniram e tornaram pública a Declaração de Cambridge, onde eles dizem que as estruturas do cérebro responsáveis pela produção e consciência são análogas em humanos e outros animais. Acho que isso faz com que nós tenhamos que pensar sobre a decisão que nós vamos ter em relação a aceitar ou não algumas coisas absolutamente desnecessárias nos dias de hoje. Aqui, só para mostrar, nós não vamos discutir isso, o professor Tales, que conhece isso bastante bem, acabou de falar sobre isso, assim como o doutor Grangeiro, a respeito de alguns testes que são feitos, na verdade, são sobre esses testes que nós estamos aqui conversando. Mas existem limitações científicas nos testes que são feitos com esses animais. Então, como o professor Tales falou, espécies diferentes frequentemente possuem suscetibilidade diferente em relação a substâncias químicas. Então, de uma espécie para outra, a gente tem diferenças. Isso não é uma imaginação, uma suposição. Isso é um fato amplamente conhecido pela comunidade científica há muito tempo. Inúmeros e diferentes fatores de incerteza são comumente aplicados por reguladores. Então, constantemente, se a gente pegar as bulas dos diferentes produtos ou aquelas explicações que vêm com eles, a gente vê que tem uma quantidade enorme de informações sobre riscos, sobre cuidados que nós devemos ter no consumo de muitos dos produtos, especialmente cosméticos, já que é esse o tema da nossa conversa aqui, que nós usamos no nosso dia a dia.
Só para vocês entenderem, por exemplo, fatores baseados em peso corporal, fração do peso corporal, superfície do corpo, taxa metabólica, expectativa de vida, entre outros, foram todos propostos, mas não se chega a um consenso sobre qual é o mais eficiente na previsão. Então, a gente pode achar que realmente é fácil e que tudo está garantido quando a gente usa os animais para os testes, mas isso não é verdade. Esses fatores de incerteza são simplesmente estimativas conjecturais com pouco embasamento científico, infelizmente. E será que a gente tem, então, pensando nisso, que continuar usando os animais para testes de cosméticos? Vários países já proibiram esses testes de cosméticos em animais definitivamente. Justificativas éticas, econômicas e comerciais de manutenção de testes de cosméticos animais nos mostram, então, que provavelmente tudo isso é muito frágil. Existe um forte apoio do público a favor da proibição. E, em 2013, eu gostaria de lembrar que essa pesquisa foi feita antes da ocorrência da remoção dos animais do Instituto Royal. Uma pesquisa simples mostrou que, logo após a União Europeia e Israel proibirem os testes de produtos e ingredientes cosméticos em animais, foi feita uma pesquisa de opinião no Brasil. E 66% das pessoas que foram entrevistadas, simplesmente numa pesquisa rápida de sim ou não, se ela era favorável ou não, já 66% das pessoas eram contra o uso de testes em animais. Então, depois do Instituto Royal, a gente sabe que a nossa sociedade viu escancaradamente tudo o que acontecia em muitas situações desconhecidas da população. Quando nós, então, nos aproximamos da situação do que nos trouxe hoje aqui para a discussão, que é o PLC 70, nós precisamos entender que nós temos 2 parágrafos bastante importantes na discussão e são sobre esses 2 parágrafos que eu gostaria de conversar agora com vocês. O parágrafo 7 diz o seguinte: é vedada a utilização de animal de qualquer espécie em atividades de ensino, pesquisa e testes laboratoriais que visam a produção e ao desenvolvimento de produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes, quando os ingredientes tenham efeitos conhecidos e sabidamente seguros ao uso humano ou quando se trata de produto cosmético acabado nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aparentemente, quando a gente olha, tenho certeza que todos vocês, ao ouvirem eu ler o texto aqui, acharam que estava tudo certo, Mas, na verdade, nós temos problemas no artigo 7. No parágrafo 7, desculpa. Nenhuma empresa de cosmético vai testar um ingrediente que já sabidamente é seguro ao ser humano. Isso significa investimento, isso significa diminuir os meus lucros, Então, na verdade, a gente sabe que num mundo absolutamente capitalista e consumidor como o nosso, qualquer dinheiro que for investido e não for bem aproveitado vai significar prejuízo ou diminuição do lucro. Então, na verdade, esses testes de cosméticos em animais são feitos para avaliar a segurança dos cosméticos, E qual é o conceito, então, de uma empresa de cosmético testar a segurança de alguma coisa que já está comprovada? Não tem porquê. Outro problema é que fala sobre produtos cosméticos acabados. Produtos cosméticos acabados não são testados em animais há pelo menos 2 décadas já na União Europeia. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, que representa essa associação 97% do mercado brasileiro produtor, eles próprios admitiram que esses testes já não fazem parte mais da realidade brasileira. Então, nós estamos falando de qual mercado, exatamente, Então, o parágrafo 7 proíbe testes em animais que já não acontecem. Então, portanto, ele é totalmente inócuo. Quando nós falamos do parágrafo 8, ele diz o seguinte: no caso de ingredientes com efeitos desconhecidos, será aplicada a vedação da utilização de animais, que se trata o parágrafo 7, no período de até 5 anos, contando do reconhecimento da técnica alternativa capaz de comprovar a segurança para o uso humano. E aqui nós temos problemas também, Por quê? Porque aborda os testes nos quais os animais são realmente utilizados. Então, esse parágrafo, de fato, é o parágrafo que realmente tem problemas muito complicados. Ele, na verdade, fala de testes de ingredientes com efeitos desconhecidos. Ele diz o seguinte:
na verdade, ele não obriga as empresas a usar métodos alternativos para esses testes num prazo de 5 anos, mesmo após o reconhecimento da técnica. Isso quer dizer o seguinte, tem uma técnica nova, mas a empresa tem até 5 anos para, de fato, se apropriar disso e implantar. Ou seja, pelos próximos 5 anos, nós vamos continuar tendo a mesma situação. Isso, levando em conta o que o professor Tales acabou de dizer, vai ser muito mais tempo do que isso, porque ele explicou que um teste de validação é muito mais complexo, na verdade, do que isso. Leva de 10 a 15 anos, né? E isso, o que é importante, é que ele está em conflito com uma lei já consagrada brasileira, que é a Lei de Crimes Ambientais, a 9.605, que é uma lei de 1998, olha, uma lei até do século passado, do final do século passado, onde ela condena em até 1 ano de prisão para quem realiza experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Ou seja, isto é um retrocesso, né? Nós vamos, na verdade, voltar para trás. Não é possível, né? É inadmissível. Uma outra coisa que o parágrafo 8 tem de problema é que ele afirma a necessidade de técnica alternativa capaz de provocar a segurança para uso humano. Ele afirma de forma implícita que testes em animais são capazes de fazer essa comprovação de segurança para uso humano, o que, na verdade, é tendencioso e falacioso. Ou seja, com o uso das palavras, tenta-se construir um pensamento de que, olha, sem os animais não dá, vai todo mundo ter problema. Com os animais é absolutamente seguro. E a gente sabe que isto não é verdade. Não somos nós que estamos dizendo, são os trabalhos sérios e adequados que estão disponíveis, não só na ciência brasileira, onde nós já temos muita coisa, mas em outros países. E mais, introduz um regime especial para empresas de cosméticos que têm um prazo de até 5 anos, então, para usar os métodos alternativos, enquanto para pesquisadores do setor farmacêutico, por exemplo, o uso de alternativas não tem prazo. Ou seja, existe um conflito de interesse dentro da própria questão da experimentação, tá? E isso é inaceitável. Tá? Então, acho que se a gente está falando em ética, respeito, responsabilidade, conhecimento científico, direito científico, alguma coisa está errada no que está proposto. Né? Porque vocês podem ter certeza que se esse PL for aprovado dessa forma como está, as pessoas vão se apropriar com tudo isso que está aí, porque isso é muito claro para uma pessoa que tenha o mínimo de conhecimento e do entendimento do concatenamento que foi feito de palavras dentro desta proposição desses 2 parágrafos. Então, só para lembrar os senhores que a União Europeia, que é um dos grandes mercados consumidores de todo o mundo, daquilo que o mundo produz, né, ela já tem a proibição de venda e fabricação de cosméticos testados em animais desde março de 2013, ou seja, nós temos 26 meses de atraso em relação ao mercado competidor que está aí fora e que o país está mais do que nunca precisando ganhar esse mercado, né? Quando nós pegamos a legislação da Anvisa, que é apoiada pelo CONSEA, como o Dr. Tales falou, nós tivemos a publicação realmente de 17 métodos recentemente, amplamente reconhecidos e empregados. Entretanto, muitos desses métodos já eram disponíveis há muito tempo, muito antes disso, ou seja, nós continuamos atrasados, podíamos ter feito isso a semana seguinte que a União Europeia suspendeu, mas, na verdade, a gente está falando de interesses, muitas vezes, que, na verdade, a gente não consegue entender, né? Então, eu queria dizer para vocês que as mudanças só ocorrem devido às restrições dos mercados consumidores dos países importadores. Acordos multilaterais de caráter econômico são importantes, claro que são, mas se nós fazemos isso simplesmente dentro dos gabinetes, sem que a sociedade possa optar aquilo que ela quer escolher, como é que a gente fica, né? Se a gente mantiver essa lei como ela está, quais são os riscos que a gente corre? Manter uma atividade passiva até a validação dos métodos alternativos. Nós vamos estar autorizando, de fato, as empresas a continuarem a usar os animais para testes. Legalmente, nós vamos fazer isso. E nós vamos manter ad eterno o uso sem se preocupar com o desenvolvimento de testes e avaliações seguras e alternativas ao uso dos animais. Testes em animais não são capazes de prever os efeitos em humanos de maneira segura. Isto é definitivo, senhores. O Dr. Tales falou bastante, eu repeti várias vezes, e vocês precisam ter isso claro aqui na mente de vocês nesse momento.
Não temos métodos alternativos para alguns testes de toxicidade ao longo prazo. Então, dizer que, de fato, o uso de animais vai garantir, de novo, não vai garantir. Tá? São menos de 0,1% dos produtos que necessitam de testes novos para componentes. E é o seguinte, será que a gente tem tantos produtos assim que precisam estar sendo pesquisados como uma coisa inovadora, com a grande quantidade de produtos que nós já temos, com um mundo tão complexo e delicado do ponto de vista de destinação de resíduos? Métodos e testes in vitro crescem, em média, 15% ao ano. Não é só uma questão ética e científica, é também uma questão de caráter econômico. Muita da tecnologia já está disponível. O custo, na verdade, de implantação disso pode ser muito baixo. O que precisa é as pessoas realmente se disponibilizarem de sair do discurso e ir para a prática. O que leva à busca das inovações e novas técnicas é a proibição de qualquer uso dos animais como modelo de testes através da lei. Ou seja, nós precisamos de uma lei que proíba definitivamente e imediatamente o uso dos animais em testes de produtos cosméticos. Finalmente, inúmeros e eficientes métodos alternativos reconhecidos já foram desenvolvidos e validados. Nós precisamos, então, de uma proibição efetiva, sem brechas, num prazo razoável e um verdadeiro incentivo para que as empresas desenvolvam e usem métodos alternativos. Acabar com o sofrimento e a crueldade com os animais é exatamente o que nós temos que fazer, e nós temos conhecimento e capacidade de fazer isso. Existem alguns pontos que aqui nós vamos deixar como sugestão, caso as pessoas queiram, nós temos toda a disponibilidade de encaminhar isso, sentarmos para discutir na maior humildade e simplicidade possível, que seria proibir totalmente os testes em animais para cosméticos imediatamente, testes proibidos em animais para componentes ou produtos cosméticos acabados, isso tem que ficar bastante claro. Definir claramente o que é um produto cosmético, né? E proibir a venda de componentes e produtos acabados testados em animais, evitando que os testes ocorram em outros países. Ou seja, ninguém vai sair endossando práticas de outros países para o consumo aqui no Brasil. A gente não quer que países sejam, de que território desse planeta sejam usados para isso, tá certo? Então, existe uma ética e uma responsabilidade por todos os animais, e não apenas por alguns. E, lógico, que a gente sabe que isso tem que ser avaliado e discutido nos mercados de exportação de produtos brasileiros, sem dúvida alguma, então, com um prazo adequado. Então, aqui, a gente tem uma proposta que nós podemos encaminhar, eu não vou ler pelo adiantado já da hora para todos vocês, mas seriam 3 novos parágrafos, substituindo, na verdade, os 2 parágrafos que estão propostos de alteração hoje em dia. Portanto, senhores que estão aqui hoje, eu espero que vocês escutem os animais sempre. Aqui nós estamos pedindo que vocês escutem o que eles dizem para nós, todo o tempo, em relação ao uso desses animais no teste de produtos para a indústria cosmética. Mas os animais precisam ser ouvidos em muitas outras práticas, onde eles são usados e abusados, sobre diversas alegações, sobre a nossa cultura, sobre a nossa necessidade como espécie superior às demais do planeta. Eu agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui e trazer algumas pequenas informações para todos. Muito obrigado, gratidão. Eu passo a palavra agora ao senhor Márcio Lorenzini, que é gerente de avaliação de produtos e assunto regulatório do Grupo Boticário. Bom dia a todos. Eu agradeço primeiramente o convite para estar participando dessa discussão numa temática tão interessante, né? Acho que eu vou compensar um pouquinho o tempo da Vânia agora e eu vou começar então trazendo para vocês a experiência do Grupo Boticário com os testes de cosméticos, né, com relação à segurança e eficácia. Então, dentro do grupo, assim como nós temos outras ações bastante voltadas para a sustentabilidade, em questões de preservação ambiental, manutenção de áreas de preservação, nós também não realizamos testes com animais. Tá? Essa prática ela já é adotada dentro do grupo há algum tempo, não é tão recente, e muito do que a gente aplica tem bastante alinhamento com o que foi trazido anteriormente em algumas das contribuições, no sentido de que nós produzimos produtos para cá, para o Brasil, e nós também exportamos alguns produtos. Então, nós temos que ter também algumas adequações para o mercado europeu ou para mercados externos.
Bom, então, nós não realizamos os testes em animais e eu acho que é importante deixar bastante claro aqui também que o grupo, além da adoção dos testes alternativos que já são validados, então, há algum tempo a gente já utiliza esses métodos que foram aceitos e reconhecidos pela Anvisa, né? E vamos continuar utilizando. E nós trabalhamos também no desenvolvimento de novas metodologias. Eu acho que é bastante pertinente colocar aqui uma situação que o nosso país está passando recentemente. Então, acho que nos últimos 4, 5 anos, né, a gente está passando por uma revolução dessa temática no cenário nacional. Então, a gente teve a instituição do nosso, do BRACVAN, né, o nosso Conselho de Validação, o Conselho Brasileiro para Validação de Métodos Alternativos. A gente tem também a constituição um pouco mais recente da SBMALT, né, a Sociedade Brasileira de Métodos Alternativos, que aí reúne os pesquisadores e membros da comunidade científica que têm alguma afinidade com essa temática também. E, além disso, a gente teve a constituição, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Rede Nacional de Métodos Alternativos, né, da RENAMA. Então, todas essas iniciativas, elas são bastante ricas e contribuem para que a gente, no cenário nacional, consiga adotar essa prática de desenvolvimento dos métodos alternativos de forma bastante consistente, né? Então, como empresa, o que eu posso colocar, como empresa de cosméticos especificamente, eu acredito que essa discussão é bastante válida, ela poderia estar acontecendo há algum tempo, acho que o momento é oportuno, a gente está num momento de riqueza nessa temática e nós, por exemplo, temos projetos aprovados junto à Rede Nacional de Métodos Alternativos. Então, além de testes que já foram descritos aqui, a gente tem uma série de metodologias para aplicar na substituição dos testes em animais, né, na prática. Então, nós temos os métodos in vitro que foram discutidos aqui e nós também temos uma outra categoria de testes que a gente se utiliza e que está bastante crescente no mundo todo, que são os métodos que a gente chama de in silico, né, ou métodos computacionais. Então, a partir dessas metodologias, a gente pode avaliar similaridades de moléculas para contribuir para a previsão de possíveis efeitos num organismo biológico, né. Bom, então, esse é o posicionamento que o grupo adota e acho que um projeto de lei nesse sentido tem muito a contribuir nesse cenário que nós estamos vivendo agora. Obrigado. Obrigado, doutor Márcio. A palavra agora eu passo ao doutor Joel Mangerovics, que é assessor da Diretoria de Gestão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Bom dia. Bom dia a todos. Cumprimentando o excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal. Cumprimento aos demais excelentíssimos senhores senadores, aos colegas de mesa e a todos os presentes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, criada pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é uma autarquia sob regime especial. A agência atua na proteção à saúde humana em todos os seus setores relacionados a produtos e serviços que possam afetar a população brasileira, os quais envolvem alimentos, agrotóxicos e toxicologia, cosméticos, derivados do tabaco, insumos farmacêuticos, medicamentos, saneantes, sangue, tecido e órgãos, além do trabalho de fiscalização nos portos, aeroportos e fronteiras, bem como com a cooperação com os laboratórios oficiais de diagnóstico e controle de insumos e produtos para a saúde e higiene. Sua competência abrange tanto a regulação sanitária quanto a regulação econômica do mercado. A Anvisa também é responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de forma integrada com os outros órgãos públicos relacionados direta ou indiretamente ao setor de saúde. Na estrutura da Administração Pública Federal, a agência encontra-se vinculada ao Ministério da Saúde e integra o Sistema Único de Saúde. Ao longo dos 16 anos de existência, a Anvisa sempre pautou a análise de risco pelo estabelecimento de normas, de modo que se obtenha as melhores evidências de segurança e eficácia dos produtos sob sua responsabilidade.
Para o cumprimento de muitas de suas funções, como ocorre em todas as agências reguladoras e órgãos de controle sanitário no mundo, necessita de informação sobre a segurança, eficácia e a qualidade de insumos e produtos de uso humano, e mesmo daqueles que podem gerar risco à saúde da população. A obtenção desses dados envolve diversas metodologias, algumas das quais requer o uso de animais. Através de estudos pré-clínicos e não clínicos, in vitro, in vivo, in silico, e ensaios clínicos, obtém-se dados e predições que permitem prognosticar efeito farmacológico, eventos adversos, definir limites e prever condições de segurança no uso de produtos utilizados para diagnóstico, tratamento ou prevenção de doença em seres humanos. Nas resoluções da agência, há indicação clara e inequívoca de que os ensaios exigidos e que envolvam animais devam ser conduzidos de acordo com a legislação nacional. Lei 11.794 de 2008, Decreto-Lei 6899 de 2009 e as resoluções do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, além da necessidade de atenderem ao preconizado nos guias de boas práticas de laboratório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a definição conferida pela legislação vigente, e aí, doutora Vânia, fica bem claro aqui qual é a definição de cosméticos, né? Cosméticos, produtos de higiene e perfumes, abre aspas, e são determinações da legislação da Anvisa. São preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membrana mucosa da cavidade oral, com objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Essa é a definição de cosmético. A avaliação da segurança deve proceder à colocação do produto de higiene pessoal, cosmético e perfume no mercado. A empresa produtora é responsável pela segurança dos produtos, conforme assegurado por termo de responsabilidade, onde a mesma declara possuir dados comprobatórios que atestam a eficácia e segurança de seus produtos. Uma vez que os produtos cosméticos, de higiene pessoal e perfume são de livre acesso ao consumidor, o mesmo deve ser seguro nas condições normais ou razoavelmente previsíveis de uso. A busca dessa segurança deve incorporar permanentemente o avanço do estado da arte e da ciência cosmética. O projeto de lei da Câmara, número 70, de 2014, originário do projeto de lei número 6.602, de 2003, do deputado Ricardo Isaac, presente, traz em seu conteúdo a premissa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em promover e proteger a saúde da população e intervir no risco decorrente da produção e do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Nas tratativas com o deputado Ricardo Isaac, sua equipe assessora e segmento da sociedade, evidenciou-se que para as atividades de ensino, pesquisa e produção de produtos cosméticos e de higiene pessoal e perfumes, nos quais, ingredientes que tenham efeitos conhecidos e seguros ou de produtos acabados, no termo da regulamentação da Anvisa, o uso de animais de qualquer espécie não é requerido, sendo a vedação de seu uso mais apropriado. No entanto, para ingredientes com efeitos desconhecidos, é fundamental para a segurança da população que testes de segurança, em alguns casos, testes de eficácia, sejam exigidos para registro na Anvisa. Do cumprimento de muitas das suas funções, a Anvisa, assim como qualquer outra agência congênere ao redor do mundo, necessita de informações sobre a segurança e eficácia de produtos de uso humano ou daqueles que possam gerar risco à saúde. Outro aspecto importante a ser considerado, além da segurança sanitária, esse é o mais importante, na segurança sanitária, é que a vedação total do uso de animais para qualquer categoria de produtos de higiene pessoal, cosmético e perfume terá como consequência perda inestimável para as empresas nacionais de um mercado promissor no desenvolvimento de novos produtos com base em novos ingredientes oriundos da nossa biodiversidade e das novas tecnologias, principalmente daquelas frutos da nanotecnologia. Atualmente temos um mercado, espante-se, senhores, de 30 bilhões de reais preço ao consumidor, sendo o terceiro mercado mundial, tendendo a ser o segundo. Paralelamente a toda essa discussão, a Anvisa vem trabalhando em cooperação com o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONSEA, com a Rede Nacional de Métodos Alternativos, RENAMA, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e do Centro Brasileiro de Validação de Métodos Alternativos, BRACMA, do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz, no sentido de aceitação de métodos alternativos ao uso de animais validados internacionalmente para efeito
de registro de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Importante frisar que métodos alternativos ao uso de animais validados internacionalmente disponíveis são ainda em pequeno número e se prestam a determinados eventos específicos, não cobrindo, portanto, todas as exigências legais para aferir a segurança e eficácia de produtos sujeitos à vigilância sanitária. Nesse sentido, é imperioso o apoio político e aporte de recursos para a adequação de laboratórios públicos e privados, visando o atendimento às boas práticas laboratoriais para implantar e desenvolver métodos alternativos válidos e passíveis de reconhecimento internacional, para impulsionar no país técnicas que possam substituir os animais. Antes de finalizar, eu gostaria de esclarecer ao Dr. Tales e à doutora Vânia de que a Anvisa não levou 10 anos para reconhecimento de métodos já validados na Europa. Nos seus manuais, isso está no site da Anvisa, já reconhece e já aceita os métodos alternativos, desde que validados internacionalmente, né? O que ele fez, né, numa dinâmica em que o CONSEA demanda às agências reguladoras, né, tanto o MAPA, a Anvisa como o IBAMA, né, a aceitação desses métodos alternativos dentro de uma praxe comum, e a Anvisa já o fez, como já estava aceitando, apenas foi um praxe processual que o próprio CONSEA estabeleceu. Por fim, do todo exposto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é de opinião pela aprovação na íntegra do presente projeto de lei. Muito obrigado.